pessoal! Bom dia! Bom dia para quem também está nos acompanhando pelo YouTube. Gente, hoje é um dia muito especial. Nós teremos mais uma edição do nosso Talk Crer. Vai, gente, faz barulho, vai! Sai. É a primeira edição de 2025. E primeira de muitas que teremos esse ano em nome de Jesus. Então, que vocês desfrutem desse dia. Esse projeto Talk Crer foi pensado em vocês, no Crer Leaders, porque a gente quer fomentar essa conduta de liderança. Porque a gente acredita no potencial de vocês e, mais ainda, a gente acredita que Deus pode fazer infinitamente mais através de vocês. Então, é para isso que esse projeto existe, é para isso que a gente traz pessoas aqui para compartilharem um pouquinho daquilo que elas têm vivido, para poder inspirar vocês e impactar a vida de vocês de alguma forma. Então, vamos começar, que hoje nosso dia vai ser lindo e a gente vai começar com um momento de louvor. Mas antes disso, eu gostaria de chamar aqui o pastor e professor Williams para ele orar por nós nesse momento. Bom dia, galerinha. Hoje vocês vão ver o que é seguir princípios. Onde Deus pode te levar. O que Deus pode fazer quando você consegue assimilar e aprender daquilo que é passado para vocês, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Está escrito que se você come, bebe ou faz qualquer outra coisa, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. E vocês hoje vão glorificar o Senhor mais uma vez, amém? Pai, nós te damos graças, em nome de Jesus, por este tempo precioso, Senhor. Porque seremos edificados por saber que o Senhor é um Deus fiel e que o Senhor vela pela tua palavra para fazê-la cumprir. Muito obrigado a Deus por esse tempo maravilhoso. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor e mais uma vez glorifica o teu nome, Senhor, por tudo que será feito e por tudo que será falado. Que seja uma semente preciosa nos corações, em nome de Jesus. Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam.
Amém. Glórias a Deus, que é santo, que nos redimiu e que nos dá a oportunidade de estarmos aqui louvando o seu nome. Amém? Agora, enquanto o staff aí vai arrumando as coisas, queria ter a honra de chamar aqui, para esse momento, o nosso convidado de hoje, que estudou aqui no CRE por muitos anos, saiu daqui, foi viver uma história brilhante, e hoje ele tem não só um testemunho, mas ele tem uma história para partilhar, para nos inspirar nessa manhã, vocês como alunos. Então, preste atenção naquilo que vai ser falado aqui. Absorva o que vai ser falado aqui, porque eu sei que Deus tem algo para falar para nós através dessa história. Amém? Então, eu queria chamar aqui o nosso aluno, ex-aluno do CRE, Isaac Alexander. Gente, antes de eu passar a palavra para o Isaac, quero que ele compartilhe aqui hoje algumas coisas dessa história dele. Ele está um pouco nervoso, gente, então vocês facilitam. Mas, no final, a gente também vai ter um tempo de perguntas e respostas. Então, conforme você for ouvindo aí, já vai pensando em perguntas interessantes, principalmente o pessoal do 9º ano, que se forma esse ano. Já vão pensando em perguntas legais para vocês fazerem para o Isaac, tá bom? Isaac, seja muito bem-vindo de novo nessa escola, que foi sua escola também. Queria que você começasse compartilhando um pouquinho da sua história, de quem você é, do tempo que você estudou aqui no CRE, quando você saiu, quando você se formou aqui, para onde você foi e como foi o decorrer aí da sua história, tá bom? Bom dia aí, pessoal. Eu estudei no CRE do 1º ao 9º ano, F1 e F2. Minha mãe é Cristina Ali, e ela deu a oportunidade de eu ter bolsa para estudar aqui durante todo esse período. E quando eu me formei aqui no CRE no 9º ano, tinha uma professora daqui que apresentou um projeto que concedia bolsa para alunos, e minha mãe correu atrás disso para mim. Sinceramente, eu nem estava tão confiante assim que poderia dar certo. E naquela época eu também, como eu estudei por um período muito longo com as mesmas pessoas, eu queria meio que seguir o mesmo caminho que eles e permanecer com eles. E por isso eu tinha certa relutância em relação a esse projeto que minha mãe me apresentou. Mas eu fiquei 1 ano fazendo um processo seletivo, que é provas, avaliações com pessoas mesmos, avaliações escritas. E no final das contas eu consegui passar, e eu tive também que Deus me mandou para outro caminho, que eu ia ficar mais afastado das pessoas que eu convivi aqui por tanto tempo. E nesse projeto eu recebi uma bolsa de estudos integral, num colégio que é ali na Vila Mariana, que chama Poliedro. Tem uma unidade em Perdizes também, e é um colégio assim que é muito bom, e é tipo um colégio que sem esse projeto minha família não teria condições de pagar a mensalidade e tal. E esse projeto me ajudou muito, e eu cheguei lá no Poliedro sozinho, sem ninguém que eu conhecia. Eu tive que aprender a andar de ônibus, andar de metrô, a me virar sozinho, mas um pouco sem a minha mãe, né, que eu fiquei tanto tempo com ela aqui. Do nada, minha realidade mudou completamente. Tinha que acordar cedo, pegar um ônibus, um metrô. No começo, eu também me perdi várias vezes. E acho que foi isso. Também em relação a amizades, eu tive assim dificuldade por também acho que ser um pouco tímido e estar num ambiente totalmente desconhecido para mim. Eu nem conhecia essa escola quando eu fui para lá.
E com o passar do tempo, as coisas se desenrolaram de uma forma muito boa para mim. Eu consegui fazer vários amigos lá, pessoas que me ajudaram durante todo o tempo que eu passei lá. Arranjei um amigão que começou a me dar carona, facilitar minha vida, que ônibus assim de noite é difícil, né? E começou a facilitar minha vida. O pessoal também que sempre me deu apoio e os professores de lá também me ajudaram bastante nesse processo de adaptação, eles me acolheram bastante e eu comecei a ficar natural daquele ambiente, muito próximo das pessoas e deu tudo certo. E foi nesse período aí do colegial que começou minha preparação para o vestibular, que acho que talvez seja um dos principais pontos que a gente vai falar hoje. E na minha escola tinha prova toda semana, que é diferente de vocês aí, que tem só semana, né? Então também mudou bastante. Eu ficava nervoso toda semana para fazer prova. E isso fez eu estudar toda semana, assim, e não ficar, assim, procrastinando. Eu sempre tentava estudar, porque também eu não podia tirar nota baixa, senão o projeto me dava uma pressionada, assim. E acho que foi isso. E no terceiro ano eu já estava muito bem, assim, nas matérias, para começar um terceiro, e no terceiro eu só meio que aperfeiçoei isso. Eu criei uma rotina de estudos diária com a equipe de coordenação lá, de orientação, e eu fui bem regrado, estudava bastante, não tinha tempo para ir em festa, para sair muito, em cinema, essas coisas. Praticamente minha vida girava em torno de fazer ali as orientações, fazer as lições e aprender os conteúdos que eu precisava. E no final do ano agora deu certo meus planos e eu consegui ser aprovado em medicina, que era o meu foco desde o primeiro ano. Isaac, demais. Sua história revela quanta dedicação e a excelência levam a gente a lugares muitas vezes inimagináveis, né? Mas antes de a gente entrar na medicina em si e nessa fase da faculdade, queria que você compartilhasse um pouco com eles qual foi a principal diferença que você enxergou nessa transição do ensino fundamental nos finais para o ensino médio. Eu sei que eu também, quando estava no ensino fundamental nos finais, eu não tinha muita noção de vestibulares, essa vida, do que tinha o ensino médio, o tempo que era rápido o ensino médio para eu cair numa faculdade. Então, eu não tinha muito esse foco, mas queria que você contasse a sua perspectiva. Como foi para você transicionar assim, do nono para o ensino médio e as diferenças que você enxergou no ensino médio? Sei lá, eu precisava ser mais dedicado, mais excelente, a rotina de estudos. O que você viu que foi a principal mudança assim, nessa fase de fundamental para o ensino médio? Acho que a principal mudança, em primeiro lugar, foi essa parte que eu falei de responsabilidade, de ter que me virar mais sozinho, que isso aí mudou bastante na minha vida. Acho que também essa parte de vestibular, de prova toda hora, não é uma coisa que eu estava acostumado quando eu cheguei lá e demorou assim alguns meses e foi bem difícil esse começo para mim, para me acostumar com essa rotina de prova toda semana, de ter que estudar só para prova e não ter tanto, sabe, descanso, mas acho que no final das contas eu lidei bem, muito por conta das pessoas que estavam ao meu lado ali, e também acho que é importante ressaltar a parte, tipo, de sair daqui, que é um ambiente cristão, e ir para um ambiente que não tem os mesmos princípios, né? Mas acabou que para mim não foi algo assim tão difícil, porque eu sempre mantive as coisas que eu aprendi aqui e acho que isso me ajudou lá a conquistar a simpatia das pessoas, a fazer amigos. E também eu nunca gostei de me envolver com tipo festas, essas coisas de ensino médio que também não eram assim muitas vezes ambientes que eu sabia que podia ter coisas que não agradavam a Deus ali. Sim, demais.
E uma pergunta acho que é de curiosidade mesmo. Você sempre foi um aluno muito dedicado? Sempre, desde que você estudava aqui, você sempre levou além do comum, porque a gente tem que estudar, tudo mais, a gente sabe, semana de provas, trabalhos, enfim, mas você sempre se enxergou como um aluno extremamente dedicado? Ou você acha que isso foi construído ao longo dos tempos, com o passar dos anos, e que no ensino médio isso se consolidou com mais força? Eu acho que, sinceramente, no primeiro ao terceiro, eu acho que eu era um aluno mediano, assim, mas acho que minha mudança de chave foi mais no terceiro ano, que eu acho que não tem mais aqui, mas tinha uma cerimônia de premiação de desempenho, e isso acabou me motivando muito a tentar ter resultados melhores. Eu comecei também a me aproximar mais dos professores, a gostar muito de fazer pesquisa, e eu me dei no Fundamental 2, assim, eu acho que eu já era uma pessoa muito dedicada com as pesquisas 4 passos e tal, e eu tipo, escrevia muito já, tipo, as pesquisas, normalmente o pessoal fazia umas 5 páginas, eu fazia umas 15, então acho que é isso, eu gostava já muito de escrever. E acho que uma coisa essencial também que eu aprendi aqui foi com um professor que não está mais aqui, que é o Rodrigo. Ele me ensinou a ter o hábito de ler, a gostar de ler os livros clássicos da literatura. Eu acho que isso me ajudou muito na minha vida. Acho que é uma das coisas assim que eu tenho maior respeito, e uma etapa da minha vida assim que foi imprescindível para, acho que, me tornar quem eu sou hoje e conseguir alguns objetivos. Demais. Nesse processo que você estava estudando e se dedicando, alguma vez você já pensou que você não fosse capaz? Ou pensou em desistir? Ou achou que você tinha um objetivo, que era a medicina? E que, às vezes, a gente enxerga assim e acha que é algo um pouco impossível. Ainda mais no Brasil e todas as questões que tem de procura, de um curso ser muito desejado. Mas alguma vez você já pensou em desistir ou que você não ia conseguir? E se sim, como você lidou com isso também? De, tipo assim, deixar os pensamentos, essa autossabotagem de lado, para você permanecer e perseverar nos estudos, na sua dedicação, para que você alcançasse o seu objetivo final. Acho que primeiro, quando a gente foi se acostumando lá na minha escola com essa visão de vestibular, que era nova para todo mundo que estava lá, e acho que quando você decide realmente o que você quer fazer, e no meu caso é o tipo curso mais difícil que tem para passar aqui no Brasil, e quando você vê ainda as faculdades públicas, que são as que você não tem que pagar mensalidade e tal, dá um pouco de desespero, assim, porque tem muito a fama de ser algo muito difícil, de ter que fazer muitos anos de cursinho, que é, tipo, anos que você estuda depois de já ter se formado no ensino médio, e acho que essa fama, assim, me deixou como se fosse algo muito monstruoso, mas no terceiro ano eu fui lidando melhor também com os simulados que tinha na escola, que eu via que eu tinha um desempenho ali próximo do que eu ia precisar. E também eu fiz um vestibular no meio do ano, o Nesp do meio do ano, e com a minha nota da primeira fase, eu nem tinha acabado ainda o terceiro, eu já via que eu ia conseguir passar para a segunda fase, se eu precisasse, naquele momento. E isso me deu um alívio, assim, eu acho. E me deu mais confiança em mim também. E acho que foi isso. Na etapa mais no final do ano, que é quando você começa a prestar as provas, eu estava um pouco mais aliviado, mas ainda assim com muito medo. Eu não tinha prestado tantas provas assim oficialmente, só o Enem, que eu prestei nos 3 anos. Mas tipo, Unicamp, FUVEST, Unesp, eu nunca tinha prestado antes do terceiro ano. E acabou que não era tão monstruoso igual eu pensei, principalmente para quem tem uma rotina de estudos constante, se esforça. E acabou que as coisas até foram melhores do que eu esperava em alguns pontos, só que no final do ano eu também tive um baque muito grande, que foi
É que meu objetivo principal de faculdade era a USP, que é uma faculdade que é aqui em São Paulo, que é a mais famosa assim no setor de medicina. E era o que eu treinava mais, fazia mais simulados, estudava mais especificamente para essa prova. E chegou lá no dia, eu não sei muito bem o que aconteceu, acho que eu fiquei nervoso. Eu também, o tempo nesse dia de prova eu achei muito complicado, foi o tempo mais difícil, assim, na minha opinião. E acabou que eu não passei para a segunda fase por um ponto e eu fiquei assim meio revoltado com a vida, assim, eu acho, porque era o que eu mais tinha estudado e o que eu tinha focado durante esses 3 anos. E eu não passei, na minha opinião, não foi porque eu não tinha assim conhecimento técnico, foi assim, acho que uma fatalidade que me abateu muito. Mas eu tive ajuda também de muitos familiares, da minha mãe principalmente, para me ajudar, que eu fiquei assim muito triste nessa época. E ela me ajudou a continuar, a perseverar, que eu ainda tinha outros vestibulares pela frente, a Unesp, a Unicamp, e a não desistir diante dessa fatalidade, dessa coisa que não deu certo. E também a gente entende que Deus tem seu plano perfeito e que Ele tinha outro plano para você, além da USP, né? Mas deixar de passar por um ponto já demonstra muita dedicação e que realmente a questão não era o conhecimento, né? Isaac, antes de eu passar para eles fazerem perguntas, que o nosso tempo já correu, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que se hoje você se conseguisse imaginar você sentado nessa cadeira, que conselho você daria para o aluno do Isaac, pro Isaac de 14, 13, 14 anos, que estudava aqui no CRE e que nem tinha noção do futuro que estava por vir, mas que hoje pode ser um conselho que cada um aqui pode levar para casa, algo que te marcou, seja algo que você aprendeu aqui no CRE, algo que você levou daqui, mas algo também que você aprendeu durante esses anos, que hoje te marcou e que você poderia deixar de conselho e de inspiração para todo mundo que está aqui te escutando. Assim, eu acho que o aprendizado mais importante que eu levei do CRE foi em relação às leituras mesmo. Se eu falasse comigo meio que do passado, eu diria para permanecer nesse gosto assim por ler os livros clássicos, porque isso me ajudou tanto a me desenvolver assim como pessoa, a entender mais, acho que a situação das outras pessoas, ter mais empatia pelo próximo, quanto na parte acadêmica, também na redação, nos repertórios de vida. E acho que essa como eu disse, é uma fase que eu tenho muito respeito e que acho que foi essencial para mim. Que muitas vezes a gente vai vivendo e acha que é algo banal, né? Mas no fim a gente enxerga o quanto é fundamental. Isaac, muito obrigada pelas suas respostas. Eu vou abrir as perguntas para o pessoal. Quem tiver perguntas, por favor, levante a mão, que vocês vão receber o microfone para poder fazer essas perguntas. Você tem saudade da escola? Tenho, todo dia. Quando você estudava no CRE, você conversava muito ou era quietinho? Acho que na sala eu era mais quietinho, assim, tipo, eu não era a pessoa que nunca falava, mas eu tentava me ter autocontrole, assim, nos momentos e no intervalo acho que eu falava bastante até. O que você acha que foi importante para passar em medicina? Acho que treinar com simulado, ter bons professores que me ajudaram a ter um domínio técnico das matérias muito grande e acho que também ter uma rotina assim de estudos diária. Como você soube que você queria medicina?
Essa é uma história que acho que teve um começo também, foi aqui. O professor Rodrigo, que eu já mencionei, acho que esse projeto ainda continua aqui no CRE, mas vocês têm que ler alguns livros durante o ano. E um dos livros que eu tive que ler no F2 foi um livro que chama Ben Carson, que era a história de um neurocirurgião americano que era pobre e ele se tornou um especialista assim de muito renome, que fez a primeira cirurgia em gêmeos siameses e um exemplo assim na área dele. E ler a história, a biografia dele, que foi passada para mim na forma de livro, me inspirou bastante a buscar essa área, a ter contato com as pessoas e poder ajudar a sociedade de alguma forma com a minha profissão. Qual foi o tema do seu TCC e fala um pouco dele pra gente. Tá. Meu TCC, por incrível que pareça, não tem a ver com biologia, nem essas áreas assim, mas, como eu falei, eu sempre gostei muito de livros aqui no primeiro ano e acho que o Rodrigo foi meu mentor aqui. E eu, no nono ano em particular, um dos livros que a gente tinha que ler é Dom Casmurro, do Machado de Assis, e esse livro, assim, acho que mudou minha vida, foi o melhor livro que eu já li, na minha opinião. E eu fiquei assim apaixonado pelo Machado de Assis. Eu queria saber tudo sobre ele, sobre o estilo literário, sobre os narradores machadianos. E no final das contas foi esse o tema que eu escolhi. Eu falei do Machado de Assis e dos narradores machadianos. Rapidinho, eu tenho duas coisas, tá? Você pode repetir o tema que a gente não ouviu aqui? Eu falei sobre Machado de Assis e os narradores machadianos. Tá, obrigada. E qual que é a área que você quer se especializar em medicina? Sinceramente, eu ainda não sei muito bem, não. Vou esperar ter mais contato com a faculdade, com o dia a dia de estudo e da profissão na área para decidir, mas eu tenho uma simpatia em particular pela área de neurocirurgia, por causa do Ben Carson, e de cardiologia, por causa de alguns profissionais também que me inspiraram nessa trajetória, mas não tem nada certo ainda. Além de medicina, você tinha algum outro sonho? Eu tenho muitos ainda, sinceramente. Isso daí foi só um. E outra pergunta. Você tem alguma recomendação de gênero, de livro, alguma coisa assim? Como eu falei, eu sempre gostei de ler os livros clássicos. Machado de Assis, George Orwell, esses autores assim, talvez um pouco mais conhecidos e acho que clássicos, assim, em geral. Quando você estava estudando para tentar entrar na faculdade de medicina, você já teve momentos de ansiedade que você falou assim, meu Deus, socorro, eu nunca vou passar, nunca vou conseguir, e entrou em desespero? No primeiro e no segundo ano, meu desespero era mais que eu tinha prova semanal, daí eu ficava desesperado toda semana e não tinha tempo muito para pensar em vestibular, mas no terceiro, acho que eu, pelo menos ali até a metade do ano, eu lidei muito bem, com o colégio, com o vestibular, eu só tentava fazer as coisas da melhor forma possível nos estudos. Só que quando começou a chegar as provas mesmo, eu comecei a ficar um pouco nervoso, assim. Principalmente, que a primeira prova que eu fiz pública foi a Unicamp, e eu fiquei bem nervoso, assim, nesse dia, minha mãe até lembra. E depois acho que as coisas eu fui acostumando também, porque no final do ano é vestibular toda semana, praticamente. E só a USP que acho que eu fiquei muito nervoso, talvez porque fosse o que eu mais queria, e também acho que depois do vestibular da USP eu comecei a ficar um pouco mais ansioso, porque eu não entendia porque tinha dado errado, e acho que hoje eu entendo mais,
Mas na época, assim, eu fiquei meio bravo, assim. Qual foi o ano da escola que você mais gostou, as matérias que você mais gostou de aprender? Ah, é que você tá perguntando aqui no CRE ou no ensino médio? Tanto faz. Acho que foi o segundo do ensino médio, segundo ano do ensino médio. É que acho que, tipo assim, as matérias que eu aprendi pela primeira vez foi no segundo ano do ensino médio, só que minha melhor experiência acadêmica com professores e estudo, acho que foi ano passado, no terceiro. Isaac, eu acho que se eles pudessem, eles ficariam o dia inteiro te fazendo perguntas, mas a gente precisa encerrar. Obrigada pelo seu tempo, a sua história, acho que... Acho que essa história revela pra gente o quanto a dedicação, a excelência e confiança em Deus nos leva a lugares que muitas vezes a gente não imagina. Então, estamos na torcida por você nesse novo tempo. A gente espera que em breve você volte aqui como doutor e vai ser uma alegria, uma honra recebê-lo aqui. Antes da gente encerrar, eu gostaria de chamar aqui ao palco a nossa diretora Fabiana, a professora e mãe de Isaac, Cristina. Também gostaria de chamar o professor e pastor Williams e o pastor Fernando Limoli para fazer uma oração pelo Isaac, por esse novo tempo. E a coordenadora Rosana também, hoje coordenadora do CRE Leaders, para a gente orar pelo Isaac, abençoar esse novo tempo da vida dele, esses anos que estão por vir, para que Deus cumpra a sua vontade. Pastores. Isaac, tive o prazer de ser professor do Isaac e ele ganhou um concurso realizado na sala, você lembra disso? Fizemos um concurso só entre os alunos ali, acho que era o sétimo ano, né? E ele levou um pote desse tamanho de Nutella para casa. Ficou todo feliz com um pote de Nutella. Dividiu com os alunos? Não, você falou que ia levar para casa mesmo. Vai dividir? Não, vou levar para casa o pote de Nutella. Mas, enfim, quero agradecer a Deus, né, por esse fruto, dedicação, de empenho, não só nos estudos, mas também, creio que fez muita diferença na vida do Isaac, foi de observar os princípios. Autogoverno, soberania de Deus, a semeadura e colheita, tudo que ele está colhendo agora, ele semeou para colher, e vai colher muito mais, vai continuar semeando muito mais também, e não só para Isaac, mas para todos nós aqui também. Tá bom? Sim. Nós cremos aqui no trabalho do CRE que os alunos eles se formam aqui para serem enviados. Então, o Isaac agora, ele está sendo enviado, ele passou por um tempo aqui no CRE, foi para o Colégio Poliedro, mas Deus tinha sonhos e propósitos por meio da vida dele. E hoje ele está sendo enviado para um novo tempo, para uma nova temporada que ele vai viver o reino de Deus. Eu sei que o coração dele está alinhado com tudo que ele vai viver e com todos os propósitos que ele tem para realizar este curso. Mas como escola, né, e a mãe dele aqui, nós queremos abençoar a vida dele, né? A palavra de Deus diz lá em Números assim. Diz assim. Números, capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que seja um tempo guiado pelo Senhor, para você viver todos os propósitos, que você seja excelente, continue sendo excelente academicamente, mas que você viva todos os sonhos de Deus para abençoar aqui na terra, para viver o reino, ser enviado mesmo. Nós que permaneceremos aqui no CRE, nós permaneceremos aqui no CRE, orando, desejando o melhor de Deus, torcendo e vibrando por cada conquista sua, Isaac. Amém? Peço para que você fique em pé, estenda suas mãos para a gente orar pelo Isaac e agradecer. E como a
diretora falou, estamos também enviando o Isaac para essa tarefa e que ele seja uma luz, né, por onde ele passar. Obrigado, Senhor, por essa conversa que nós tivemos aqui. Obrigado por essa experiência que o Isaac e sua família estão tendo na área acadêmica, de estudo, indo para estudar medicina. Agradecemos porque é uma experiência dele, da sua família, mas nós compartilhamos isso e entendemos que essa experiência é nossa também aqui, Pai. Dos professores que se dedicaram, dos funcionários da escola, da missão da escola, que cremos que essa missão é a missão do Senhor, não é uma missão qualquer. Assim, meu Deus, nós abençoamos a vida do Isaac, e que ele seja, ó Deus, neste meio acadêmico ali, como um Daniel na Babilônia, como um José no Egito, para ser ali a voz do Senhor, Pai, para revelar ali os mistérios que o Senhor tem para a vida daquelas pessoas ali, para ser futuramente usado também em tuas mãos, ó Deus, para trazer alívio para os seus pacientes, esperança, não só física, mas também a esperança espiritual. Obrigado pela Cristina, sua mãe, pelo Davi, o seu irmão. Obrigado por essa família e agradecemos, a Deus, por esse momento tão rico que o Senhor nos forneceu hoje, e agradecemos porque estamos hoje desfrutando de uma colheita que foi semeada debaixo da Tua vontade, mediante a Tua palavra. Assim nós agradecemos em nome do Salvador. Amém. Para você que nos acompanhou pelo YouTube, muito obrigada pela sua presença. Você que quer conhecer nossa escola, acesse nosso canal, acesse nossas redes sociais, porque esse é apenas um fruto de muitos que temos para partilhar, de nossos 33 anos de existência e de muita história que Deus tem feito aqui na nossa escola, e vai ser um prazer dividir elas com vocês.